O Corinthians muda de opinião, decide contratar jogador e busca aceno positivo do Flamengo. Atacante é sonho de consumo de Augusto Melo, que já tentou trazê-lo no começo do ano e pode voltar a negociar. Confira. O Corinthians passou por uma reformulação gigantesca no início desta temporada, mandando uma série de medalhões embora e contratando uma quantidade alta de jogadores novos. A ideia de Augusto Melo era justamente renovar o elenco e tentar tirar o Timão da situação agradável que vem sendo vista nos últimos anos, sem títulos conquistados, possibilidade de rebaixamento e dívidas aumentando. Outras situações do mercado da bola. Veio à tona que o Timão não tem interesse em dois jogadores. Um deles é um atleta muito identificado com o clube, Romarinho. O outro é exatamente o contrário, com passagem marcante pelo Palmeiras, Daverson. Em contrapartida, a diretoria recusou uma proposta por Wesley. O time em questão seria um grande clube alemão e os valores estariam na casa dos 149 milhões de reais. Ainda assim, o jovem segue sendo alvo da Europa. Demissões à vista. Além disso, foi revelado que Augusto Melo poderá estar a preparar 2 despedimentos. Ele estaria sob pressão para demitir 2 diretores que estão na sua atual gestão. O negócio com o Timão esquentou? A torcida corintiana está mais uma vez acompanhando uma novela envolvendo Gabigol, que acabou se envolvendo em uma nova polêmica no Flamengo e dessa vez envolvendo o Timão. Ele apareceu em foto vestindo a nova camisa do clube paulista. Vale ressaltar também que quem tirou a foto do jogador com a camisa do time do povo teve sua identidade revelada. A informação acabou sendo divulgada pelo jornalista André Hernan. Desta forma, inevitavelmente, o seu nome começou a ser utilizado como possível reforço do plantel de Antônio Oliveira em meados do ano. Ainda mais neste momento que a equipa não tem muitas opções ofensivas. Até então, o discurso era de que Augusto Melo e Fabinho Soldado não fariam nenhum movimento, devido ao fato de uma proposta ter sido feita pelo jogador no início do ano. Só haveria negociações se a diretoria fosse contatada pelo staff do atleta. No entanto, por isso que isso muda. A informação é que, nos bastidores, o alvinegro paulista admite procurar o jogador de 27 anos para tentar, mais uma vez, trazê-lo para o time da capital paulista, sem causar mal-estar com Landim e Braz. No entanto, de acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, do Café do Setorista, o Timão tem sim interesse em contar com o artilheiro, mas não deseja causar nenhum desconforto com o time do Rio de Janeiro, principalmente com o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz. Hoje há um interesse do Corinthians, que estuda uma estratégia para não criar nenhuma animosidade com o Flamengo, que quer se desfazer do Gabriel Barbosa, iniciou o profissional em seu canal no YouTube. Samir foi além. O clube carioca não quer mais o Gabigol lá, no meio do ano estão liberando de graça. Vai gerar uma economia no Flamengo. O Corinthians pode pagar um salário para ele de 2,5 milhões de reais. Completou. Vale ressaltar que não é apenas o Timão que está de olho no atacante. Times como Grêmio e Cruzeiro devem apresentar propostas para sua contratação. E aí, fiel torcedor, você acha que Gabigol é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, desejado no mercado, jogador do Corinthians entra na mira do gigante europeu. Jogador é visto como uma jovem promessa do futebol brasileiro. Atacante vem sendo o grande destaque individual do Timão. Confira. O Corinthians vence nos acréscimos. Após ir até Natal e derrotar o América do Rio Grande do Norte por 2-1 no jogo de ida, o Corinthians entrou em campo na Neoquímica Arena, podendo até empatar para garantir uma vaga nas oitavas de final. Sendo assim, diante de mais de 39 mil pagantes e do maior público registrado pelo Timão no ano, o Corinthians venceu o clube do Rio Grande do Norte por 2-1 e não só carimbou a vaga, como fez a alegria da torcida. Dito isso, por mais que os gols tenham sido marcados por Yuri Alberto e Kaká, mais uma vez o volante Ranieri foi um dos grandes destaques da partida. Não à toa, ele foi muito elogiado por Antônio Oliveira na coletiva pós-jogo. Já trabalho com ele há um ano. É alguém que, acima de tudo, é um competidor nato, uma ambição desmedida e um vencedor. A partir daí, está no clube certo. Percebo que mais do que a vitória, que é determinante, a entrega que ele tem se identifica com os torcedores e o clube. É um exemplo para todos, iniciou o português. Mercado da bola. O Milan está de olho no atacante Wesley, uma das promessas do Corinthians. Segundo a Gol, o clube italiano está avaliando internamente a possibilidade de contratar o jovem jogador. O interesse do time surge em meio às especulações sobre a possível saída do craque
craque Rafael Leão, destaque do Milan nas últimas temporadas. O Corinthians tem sido alvo de várias consultas de equipes europeias sobre Wesley, mas o clube paulista não está disposto a liberar seu jogador por qualquer valor. O Timão estabeleceu uma quantia de 30 milhões de euros, aproximadamente 167 milhões de reais, como preço mínimo para negociar o atacante. O interesse do Milan em Wesley está diretamente relacionado à situação incerta de Rafael Leão no elenco. O ponta português tem sido alvo de rumores de transferência, com o Paris Saint-Germain surgindo como um dos principais interessados após a saída de Kylian Mbappé. Jovem promessa. A boa fase do atacante no Corinthians o torna uma aposta promissora. Contudo, o clube italiano também considera a possibilidade de buscar um jogador mais experiente para substituir Leão, caso ele realmente saia. Wesley não chamou a atenção apenas do Milan. Clubes como Real Betis e Atlético de Madrid, da Espanha, Brighton e Crystal Palace, da Inglaterra, também fizeram consultas sobre o jogador. Recentemente, o Corinthians recusou uma proposta do West Ham, da Premier League, devido a desacordos financeiros. O Milan, dependendo do que acontecer com Rafael Leão, pode intensificar suas investidas pelo jovem atacante do Corinthians. Enquanto isso, o Corinthians espera receber uma oferta que corresponda ao valor que acredita ser justo pelo seu talento emergente. Com o mercado de transferências prestes a esquentar, Wesley está no centro das atenções, e sua próxima movimentação será observada de perto por fãs e especialistas do futebol mundial. Vale lembrar que o atacante renovou o seu vínculo em agosto de 2023. E aí, fiel torcedor, você acha que 167 milhões é um bom valor por Wesley para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, jogador decide jogar no Corinthians. Antônio Oliveira aceita a vinda do atacante e diretoria toma decisão. A diretoria do Corinthians vem trabalhando no mercado com o objetivo de qualificar e fortalecer o elenco para a temporada. Confira a classificação do Timão. O Corinthians garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após uma partida emocionante contra o América de Natal. Mesmo enfrentando alguns momentos de tensão, especialmente no segundo tempo, o Timão conquistou a vitória por 2-1, consolidando o mesmo placar do confronto de ida, desta vez em casa, na Neoquímica Arena. Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians no primeiro tempo, mostrando determinação e habilidade. No entanto, Whindersson, do América do Rio Grande do Norte, empatou o jogo no segundo tempo, mantendo a disputa acirrada. A vitória alvinegra foi garantida nos momentos finais do jogo, quando Kaká, com um gol decisivo, assegurou o triunfo para o Corinthians. Agora, o time aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário nas oitavas de final da competição. As próximas partidas estão agendadas para os dias 31 de julho e 7 de agosto, prometendo mais emoções e desafios para o Corinthians em sua jornada na Copa do Brasil. Após a saída de Cássio, que ficou há mais de uma década no comando da equipe, a meta ficou na responsabilidade de Carlos Miguel. O arqueiro vem fazendo partidas contundentes e lidera as estatísticas do brasileiro. Enquanto isso, se vê com a possibilidade de perder mais outro grande nome no elenco, diante da dificuldade para a extensão de contrato com Paulinho. Com isso, vê o jogador ser cobiçado por outras equipes como Grêmio e Cruzeiro. Novo reforço na área, mas não são só derrotas que o Corinthians vive, pois vê o mercado sinalizando positivamente a chegada de um reforço ao time. Isso porque Daverson foi oferecido ao time paulista para a temporada. Antônio Oliveira aprovou a contratação do jogador, mas a direção analisa a situação com cautela, dado o histórico. Isso porque, aos 33 anos, o jogador é ex-jogador do Palmeiras e chegaria com os holofotes voltados para ele. O treinador está animado com a possibilidade de voltar a trabalhar com o centroavante, como aconteceu em Cuiabá em 2023, mas segundo informações do portal Meu Timão, os dirigentes temem uma rejeição. Diante do passado alviverde e suas provocações nos clássicos, Augusto Melo ainda avalia se esta possível contratação tiraria ainda mais espaço ao jovem Arthur Souza, que não tem conseguido oportunidade com a presença de Yuri Alberto e Pedro Raul. Movimentos nos bastidores. Além de entender que o Timão atualmente já tem um gasto alto com jogadores que atuam na mesma posição de Daverson, inviabilizando aumentá-lo buscando outro para a posição. O centroavante
centroavante tem contrato com o Cuiabá até o final da atual temporada, com multa rescisória para os clubes nacionais de futebol de R$ 20 milhões. Porém, o presidente já sinalizou que aceitaria um valor menor. Atualmente o jogador está afastado no Cuiabá, onde o clube alegou motivos disciplinares para que isso ocorresse. Desta forma, sua última partida pela equipe foi em 18 de abril, pela Copa Verde, diante do Vila Nova. Vale destacar que outras equipes demonstraram interesse no jogador. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Daverson para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Jogador recebe vistoria e negocia rescisão de contrato amistoso no Corinthians. O zagueiro perdeu espaço após ser expulso por atacar o Bandeirinha contra o Argentinos Júniors na Sul-Americana. Confira. Possíveis acréscimos ao elenco. O Corinthians sabe que a janela intermediária deste ano será extremamente importante para buscar reforços específicos e melhorar o desempenho, até porque algumas peças estão apresentando desempenho, mas os resultados não agradam. Mesmo que nomes como Wesley, Rodrigo Garro, Ranielli, Yuri Alberto, Breno Bidon e Carlos Miguel se destaquem em números, a equipa ainda sofre, tanto que se encontra numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Juntamente com Antônio Oliveira, Augusto Melo descobre quais os cargos mais necessitados, visando trazer novidades específicas que chegam com capacidade de acrescentar qualidade de imediato. Nas redes sociais, os torcedores pedem um novo meio-campista, assim como os laterais, principalmente na lateral esquerda, acreditando que o setor fica limitado com a presença de Hugo, também contratado por Duílio Monteiro Alves. Alguns podem chegar, outros devem partir. Porém, o Timão não vive só de chegadas, tanto que uma saída está muito próxima de acontecer. Ao saber da notícia, a Fiel manifestou seu apoio, principalmente porque ela não deve faltar no planejamento da atual comissão técnica. Segundo o portal Meu Timão, Raul Gustavo deve sair, pois a diretoria e funcionários falam nos bastidores sobre a rescisão antecipada do contrato, principalmente porque já existem vistorias, uma delas em fase avançada. Dono de 90% dos direitos econômicos do zagueiro, que tem contrato até 31 de dezembro, o alvinegro busca um consenso sobre os termos contratuais para uma saída amigável, sem problemas futuros. A situação atual se tornou realidade devido a um grave erro cometido recentemente na Copa Sul-Americana, onde o time recebeu cartão vermelho contra o Argentinos Júniors por agressão ao Bandeirinha. A saída não prejudicará o time. Após esse episódio, mesmo com o apoio de Wesley, o zagueiro perdeu espaço e a diretoria acredita que isso poderia ser positivo para sua carreira, além de não atrapalhar o sistema defensivo do time no momento. Neste momento, se Raul Gustavo já não está realmente nos seus planos, o treinador português ainda conta com outras 5 defesas: Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, Caetano e João Pedro Checa. A decisão ficou ainda mais próxima de acontecer após o atleta se encontrar com seus empresários na manhã da última segunda-feira, 20, que fizeram questão de postar uma foto nas redes sociais. Vale lembrar que o jogador foi revelado nas categorias de base e atuou pela equipe profissional nos anos de 2021, 2022 e 2024, atuando em 54 jogos e marcando 6 gols. Desde que voltou do Bahia, não conseguiu render. Futuro indefinido. O seu futuro no Corinthians é uma incógnita. Raul tem contrato com o Timão até o final de 2024, ou seja, no fim da temporada, pode deixar o clube de graça. Inclusive, daqui a 2 meses, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Por enquanto, a diretoria não começou nenhuma conversa para a renovação do vínculo do zagueiro, cria das categorias de base. E aí, fiel torcedor, você aprova a saída de Raul Gustavo do Corinthians novamente? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rico através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal.